muito feliz, alegre de estar aqui. As oportunidades, para mim, sempre, eu costumo sempre dizer que é sempre um privilégio, né? Para mim, não é uma doutrina adorar a Deus. Para mim, sempre foi um privilégio. Glória a Deus. Aleluia. Talvez muitos possam pensar assim: ah, pastor, você vai falar isso porque você cuida de obra. Isso é desde que eu aceitei Jesus. Sempre foi um privilégio, independentemente de qual idade, dia da semana. Eu só queria estar ouvindo o que falava a respeito de Cristo. E eu peço a Deus, tenho pedido a Deus que isso nunca mude. Glória a Deus. Porque os dias vão passando, os anos vão passando. Aleluia, a tendência, aleluia, do ser humano é esfriar. E Satanás está ali atentando para a gente desanimar a esfriar. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre a terra. Não se apagará. Glória a Deus. A mensagem que eu preparei, aleluia, e pedi ao Senhor, glória a Deus, eu passei, aleluia, uma batalha travada nesta tarde, glória a Deus, mas o Senhor me deu vitória, e a mensagem já foi cantada nesta noite. A palavra que eu vou pregar já foi cantada pela diaconisa Daniela. Glória a Deus. Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Eu falei com o pastor José, a mensagem já foi cantada. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz porque o Senhor confirmou a palavra. Aleluia. Lucas capítulo 15. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler o capítulo 15. Nós vamos ler 3 parábolas. Mas eu quero me deter nesta noite para a minha meditação no versículo 11. E foi o que foi cantado aqui nesta noite. Jesus é bom, Ele é misericordioso e Ele é fiel à palavra. Só basta nós estar ligados. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome. Lucas 15, 11. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Que nós venhamos nesta noite estar ligados para ouvir o que Jesus tem falado conosco. Porque, irmãos, principalmente na hora da palavra, aqui nós temos o bom costume dos irmãos ajudar, os outros que ainda não encontram, né? Mas nós visitamos igreja por aí, principalmente na hora da palavra. É uma desintegração muito grande. Aleluia. Como assim, pastor? Não levantando para ajudar o irmão. Aleluia, meu Deus. Levanta, senta, senta, levanta, senta, bebe água, vai no banheiro e passeia lá fora e dá uma voltinha, principalmente na hora da palavra. Nós visitamos igreja por aí, nós vemos que músicos que foram convidados para louvar Jesus, eles se apresentam no início, mas quando é na hora da palavra, começa tudo a guardar os instrumentos e conversa lá fora. Aleluia, Jesus. Isso é falta de reverência. Porque o culto do início ao fim, desde as 7 até as 9, passando um pouco, Meu Deus. ela é para o Senhor. Então tem que ter toda a referência. Jesus não se encontra somente na hora da palavra, principalmente na hora da palavra, mas ele se encontra do início ao fim do culto. Glória a Deus. Nós temos que ter reverência de entrar e estar na casa do Senhor. Amém? Amém. E achou, diga amém? Amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus. E diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao seu pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E dali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dilutosamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou um cidadão daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Pode ser estar dando glória ao nome do Senhor? Se você quiser deixar a tua Bíblia aberta para mim acompanhando, glória a Deus, fica à vontade em nome de Jesus. Irmãos, aqui nesse capítulo 15, nós vamos ler que depois que Jesus ali, aleluia, está dialogando, e os escribas e fariseus estavam criticando Jesus porque Jesus se assentava na mesa com pecadores. Aleluia. E Jesus, ouvindo as críticas, sabiam que eles murmuravam, não por fora, mas por dentro. Glória a Deus, porque Jesus conhece o meu e o teu coração.
Aleluia. Nós podemos, você está olhando para mim, olhando para você, mas Jesus sabe o que eu e você estamos pensando. Aleluia. Deus tremendo. E Jesus vendo aquelas pessoas, aleluia, os escribas e fariseus que estavam, os publicanos, estavam ali também. Mas a Bíblia diz que eles ouviam, os pecadores estavam ali perante Jesus, mas ouviam. Já os fariseus e escribas murmuravam e dizendo: por que este se senta e recebe pecadores? Por que este homem conversa com pecadores? Aleluia. E Jesus, para entender, aleluia, para explicar a eles, aleluia, ele vai contar 3 parábolas aqui em Lucas capítulo 15. Ele vai contar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Glória a Deus. Aleluia. Da ovelha perdida, Jesus, ele vai dizer uma parábola. Pastor, o que é parábola? Parábola é uma história ilustrativa. Não é um fato verídico que aconteceu, mas é uma história ilustrando. Jesus gostava muito de usar parábolas para que o povo viesse entender o que ele estava querendo dizer da forma mais simples possível. Jesus não era um pregador, irmão, aleluia, de muitas palavras difíceis, não. Jesus era um pregador de palavras simples. Por quê? Porque a multidão que ouvia ele, aleluia, ele gostava que a multidão entendesse. Aleluia, glória a Deus. Mais simples possível, mas com grande autoridade a palavra de Jesus. Glória a Deus. E ele vai dizer, aleluia, contar essas 3 parábolas, né? Talvez a primeira parábola aos nossos olhos, ela vem dizer uma forma tola. Por quê? Porque o pastor deixou 99 e foi em busca de uma. Só que o pastor, ele não deixou as 99 largadas. O pastor, ele deixou as 99 no abrisco, segura. Quando ele deixou as 99 segura, aí sim, ele foi atrás desse que estava perdida. Porque talvez a que estava perdida, talvez tenha andado e não soubesse voltar. Então foi necessário o pastor ir buscar. Já da dracma perdida, aleluia, as mulheres palestinas, elas tinham, aleluia, as dracmas, que eram moeda de prata, aleluia, para elas era de grande valor, mas era simbolicamente um anel de casamento. E a Bíblia diz que esta mulher, ela perde uma, e ela fica desesperada, aleluia, porque perdeu uma da sua dracma. E a Bíblia diz que ela ali, para achar a dracma, ela faz uma faxina, ela começa a varrer a casa. Você sabia que muitas das vezes na nossa vida nós temos que fazer uma faxina? Pastor, você apresentou que eu fazer a minha casa. Eu estou dizendo a nossa casa espiritual. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos fazer. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos limpar. Glória a Deus. Porque se você prestar atenção, Jesus foi diante de Lázaro. Aleluia. Mas quando ele chegou, ele viu aquela cena, ele chora, se comove. Ele não tira a pedra, ele manda tirar. Tirar a pedra. Porque aquilo que é para mim e você fazer, Jesus não vai fazer. Jesus faz aquilo que nós não podemos. Aleluia. Ele podia fazer um milagre, os homens podiam remover a pedra. Então Jesus diz: tira a pedra, porque o milagre é comigo. Aleluia. Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu convidado. Então muitas das vezes é necessário nós fazermos uma faxina, irmãos. E como é bom quando a gente faz uma faxina, porque alguém pode chegar na nossa casa, está tudo arrumadinho, mas quando é bom quando a gente faz uma faxina, sabe por quê? Porque a gente encontra coisas que estavam perdidas. Coisas que nós perdemos e muitas das vezes nós não sabemos, procurando. E vindo na casa dele, mas aonde eu coloquei? Às vezes eu tenho uma caneta, uma coisa tão simples. E nós não encontramos, mas quando a gente faz uma faxina, aleluia, a gente encontra coisas perdidas aqui. Às vezes até nós nos esquecemos que tinha perdido. E como é bom fazer uma faxina? Porque quando nós fazemos a faxina, você presta atenção que uma pessoa pode você manter sua casa todo dia arrumadinha, mas uma faxina é diferente. As donas de casa entendem o que eu estou querendo dizer nesta noite. É diferente, porque alguém pode chegar na tua casa e falar: é organizada, é limpinha, mas a faxina, quem chega, muitas das vezes não sente a brisa da casa. Eu sempre digo lá em casa para minha filha Laís, aleluia, e quando a gente passa o pano na casa, às vezes tem pessoas que não sentem, mas quando você passa o pano sobre aquela brisa de casa limpa, aleluia, glória a Deus. E quem talvez quem visita diz: não precisa fazer faxina.
Mas quem habita dentro da casa sabe onde está sujo. Ei, Sabe onde nós precisamos fazer a faxina e colocar as coisas em ordem. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de ordem. Aleluia. Jesus não é um Deus de desordem. Deus é um Deus de ordem. Deus gosta de tudo no seu lugar, perfeitamente. Porque Ele é um Deus perfeito. E Ele escolheu pessoas imperfeitas, pessoas trabalhosas, como nós seres humanos, para fazer uma grande obra na minha tua vida. Só basta você deixar, só basta você crer. Porque Ele não faz a obra se nós não deixarmos. Deus ele é tão poderoso que Ele poderia obrigar, mas Ele não obriga. Já entramos na parábola do filho pródigo. Este aqui já é diferente da ovelha e da dracma. O Senhor vai contar e dizer que havia um pai que tinha 2 filhos. E aquele filho mais moço, ele pede parte da herança ao pai. Ao filho mais velho era dado 2 porções. Ao filho mais novo era dada 1. E era uma desonra, irmão, pedir herança. Por quê? Porque o pai estava vivo, ele não tinha morrido. Herança se reparte, herança se dá quando os pais falecem, não quando os pais estão vivos. Naquele momento ali foi uma desonra, por quê? Porque era um pai de família que tinha que partir herança com o filho vivo. O filho cansou de estar na casa do pai, cansou de comer o pão, e disse: pai, eu quero a parte da fazenda. E o pai não questiona, o pai simplesmente, aleluia, eu creio que com muita tristeza, ele reparte a herança e dá aos filhos, dá ao filho mais novo. E a Bíblia diz que este filho, ele ajunta tudo e vai para uma terra longe do pai. Ele estava cansado. Este filho aqui, ele estava cansado de obedecer regras, padrões da casa do pai. E ele queria uma vida liberal. Uma vida que ele pudesse não dar satisfação para ninguém. Uma vida que ele chegasse, saísse na hora que ele quisesse e não pudesse prestar conta para ninguém. Aleluia, glória a Deus. E ele vai. A Bíblia diz que quando ele chega nesta terra, ele gasta tudo, dilutosamente, sem sabedoria, desperdiça tudo que ele conquistou na casa do pai, que era a herança dele. Aleluia. Ele gastou tudo. Depois que ele gasta tudo, talvez na hora que ele estava ali, com grande fartura, com dinheiro no bolso, a Bíblia não diz, mas creio eu, que tinha muitos amigos. Porque tem amigos que é interesseiro, tem amigos que se aproximam de nós por interesse. Quando nós temos para oferecer, quando nós temos para dar. Aleluia. E na vida deste jovem eu creio que não foi diferente. Aleluia. Arrodeado ali de outros jovens, porque via que ele tinha. Aleluia. Glória a Deus. Mas acabou. E ele fica só. Só. Aleluia, a ponto de pedir um emprego para um cidadão daquela terra para cuidar de porcos. Aleluia. Para os judeus até hoje, não todos, mas tem os judeus até hoje, eles não cuidam de porcos, eles não comem carne de porcos. Eu estava vendo uma reportagem de uma jovem que eu gosto de ver, que é a Aline com Israel, e ela mostra vários cantos de Israel, eu gosto de ver. E ela mostrou um mercado que tem em Jerusalém, que eles não vendem nada de carne de porco. Nada. Lá não vende nada. Aleluia. Se você chegar, você pode comprar outras carnes. Mas a carne de porco neste mercado é proibida. Não vende nada. Esse jovem aqui pediu um emprego ao cidadão para cuidar de porco. Irmãos, era humilhação. Porque um judeu chegar e pedir um emprego para cuidar de porco era humilhação total. Aquele homem, aquele jovem, ele não só naufragou, ele afundou por uma decisão precipitada que ele tomou. Aleluia. A Bíblia diz que na imaginação dele, ele deseja encher
encher o seu estômago das bolotas que o pó consumia. Olha que ponto esse jovem chegou. Glória a Deus. E trazendo para os nossos dias, Satanás ele tem oferecido bolotas de pó. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Deixa eu te explicar. Eu vou te explicar mais fácil possível para você entender. A prostituição é uma bolota de pó. A glutonaria é uma bolota de pó. A laxívia é uma bolota de porcos. A bebedice é uma bolota de porcos. Vícios é uma bolota de porcos. E hoje existe vícios de vários tipos. Existem jogos, vício da bebida, do cigarro, são bolotas de porcos que Satanás tem oferecido hoje à humanidade. É prazeroso, Aleluia, meu Deus. não dói, mas leva o homem às profundezas. Como hoje, bolotas de pó, aleluia, na internet, irmãos. Esta ferramenta que está me filmando aqui, como todas as pregações não costumam filmar, eu sempre digo lá em casa pro meu: vigia, toma cuidado, porque ela pode ser levar o ser humano ao inferno. Uma coisa que tem ocupado as mesas de muitas famílias, até crianças que vêm para a igreja não conseguem ficar no culto, só fica se o pai e a mãe dão um celular. E o que vê no celular? Desenhos, filmes, seriados. Mas pastor, a novela é boa, eu gosto daquela novelinha, aquela novela que tem lá na Record, novelas evangélicas. Irmãos, aquilo ali é bolota do diabo, viu? Que é isso, pastor? Porque o dono daquela emissora é perturbadíssimo. Aquelas novelas tudo mentirosas. E novela já está dizendo novela. Crente que vê novela não tem autoridade de expulsar um demônio se manifestar. Não tem. Crentes que se sentam diante da sua casa, pegam o celular para ver pornografia, para ver coisas que não agradam a Deus, bolotas de porcos, não tem autoridade da palavra de Jesus. Aleluia. Satanás tem oferecido essas bolotas. E hoje o nome que ele coloca no prato é nada a ver. Tem nada a ver, irmãos. Que é isso? Nós estamos na modernidade. Aleluia, meu Deus. Está tudo se atualizando. Tem coisas que nós precisamos atualizar. Aleluia. Como as notícias que estão por aí, Jesus está voltando. Mas tem coisas que são desnecessárias. Não acrescenta e não edifica a minha e a tua vida. Glória a Deus. Quando os jovens têm se destruído com jogos, até Free Fire, irmão. Tem jovens de igreja jogando Free Fire. Jogos das profundezas do inferno. É por isso que nós estamos vendo a nossa juventude se destruindo. Jovens matando seus pais, como a gente vê notícia. Porque Satanás tem entrado aqui, brecha espiritual. E o ser humano está dando. Ele está colocando as bolotas e estão comendo. Está gostoso? Manda mais. Nós precisamos vigiar com isso. Aleluia. Nós Aleluia. precisamos prestar atenção. Glória a Deus. Deus. Tem hora que lá em casa eles reclamam comigo, dizem: mãe, como a senhora demora para ver mensagem? Eu digo: eu vejo mensagem quando posso, deixo quando posso, mas eu estar com isso 24 horas na mão, minha irmã, eu falei: Jesus já me libertou. Não quero. Isso está prendendo, irmãos. Muitas pessoas que não têm tempo para orar, não tem mesmo. Um celular 24 horas na mão. Vendo o quê? Pregação, louvor, coisas desnecessárias, bolotas.
É por isso que hoje nós estamos vendo. Nós vamos para cultos que nós não sentimos Jesus no culto. Nós fomos para um culto recentemente. Que eu cheguei lá, eu fiquei procurando Jesus. Eu disse, Jesus, onde é que tu está? Mas aqui. Porque eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo o Senhor aqui. Porque não foram cultuar. As pessoas que foram preparadas para estar naquele lugar não foram para cultuar, foram para se apresentar. E Deus não quer artista, Deus não quer celebridade, Deus quer verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade tenha compromisso com Ele e com a obra. Eu creio que Deus está cansado, irado com essas celebridades de hoje, com esses artistas de hoje, que sobem no púlpito não para adorar a Deus, mas para ser adorado. Que sobem no púlpito não para levar o povo a adorar a Deus, mas para um show. Deus não quer show. Deus quer adoração. Deus quer adoração, irmãos. Deus procura os verdadeiros adoradores. Se Ele procura, é porque está em falta. Aleluia. Aleluia. Quando nós entendemos isso, nós não vamos comer bolota do diabo. Quando nós entendemos isso, que o nosso corpo é santo, templo e morada do Espírito Santo, eu não vou pegar um celular, não vou pegar uma televisão, não vou pegar um computador, seja qual for, a tecnologia de hoje eu vou usar para o mal. Eu vou usar para a glória de Deus, para me alimentar. Eu falo isso e não tenho medo de falar. O espírito do lesbianismo e do homossexualismo entra pelos olhos. Não entra porque ninguém nasceu assim. Não entra porque é uma doença. Entra pelos olhos. Pelaquilo que você se alimenta. E eu digo isso sem medo de errar com todas as palavras. Olha uma criança. Coloca uma criança de 2 anos nos dias que nós estamos vivendo hoje para brincar com outra para tu ver o que acontece. É tapa mordida, é tapa mordida. Não consegue, as crianças não conseguem brincar. Por quê? Porque acordam de manhã os pais para se ver livre de vai menino, vai que dói, vai para a televisão, pega o celular menino. E não vê o que está vendo. Crianças menores de 12 anos. Os pais dando celular achando que está fazendo bem, não sabe o mal que está fazendo. Não tome aqui um presente, não, meu filho, que eu não posso te dar. Você já prestou atenção que as tecnologias de hoje dão uma facilidade muito grande para ser comprada? Vem aqui com o teu nome sujo, com o cartão. Não precisa de cartão, não. Venha, compra. E os pais pegam, dão um celular a uma criança com medo de 12 anos, que ainda não tem a mentalidade, a madureza. Irmãos, isso não é coisa de querido, não. Os cientistas, eles dizem, os médicos dizem que a mente de uma criança de hoje, ela está tendo tanta informação, mas no computador. Porque os pais acham que o melhor é dar um celular. Você pode deixar o teu filho pegar o seu celular de 12 anos, mas não dê, irmão. Você não sabe o mal que você está fazendo para ele. Menos de 12 anos. Por quê? Porque ainda está entrando na maturidade. Olha o que as crianças estão postando nos TikTok. Olha o que as crianças estão postando. Eu vi uma coisa de 2 crianças pequenas, deve ter 5 para 6 anos, postando no TikTok. Irmão, se você olha, você não vê, eu já falei isso aqui, você não vê a inocência de 2 crianças, você vê como se fossem 2 pessoas adultas, cantando uma música mundana sobre cachaça. Aí você acha que Satanás não está aplaudindo o pai e a mãe pegou o celular e deu uma criança menos de 12 anos? Ah, pastora, mas é por causa do colégio, é por causa não sei o que, porque... É não, irmão. A gente sempre viveu sem isso. A gente morreu? A gente morreu?
Aleluia, Deus. A gente não morre. Glória a Deus, Jesus. E a nossa juventude está morrendo. Os jovens estão se destruindo. Aleluia. Eu vi uma reportagem, eu não cheguei a ver todo porque eu não aguentei. Dos adolescentes que foram presos e pegaram mais tanto tempo de cadeia por crimes absurdos. Eu vi de uma jovem, só cheguei a ver esse ponto, de uma jovem que levou duas amigas. Ela mentiu e levou essas duas amigas para uma floresta. E lá ela esfaqueou uma morreu e a outra conseguiu fugir. E ela disse que era para homenagear um personagem de um filme de terror. E ela foi presa, bem nova, seus 14 para 15 anos. Aí eu me pergunto, isso é normal? Isso não tem nada a ver. Porque as meninas começam a ver novelas, seriado, de mulher beijando na boca de mulher, homem beijando na boca de homens. Não tem nada a ver, ó, é normal. Nós vamos aceitar isso como igreja. Aleluia, Deus. Nós não podemos mudar a vida da pessoa, mas aceitar isso eu nunca vou aceitar. Em nome de Jesus, está queimado e repreendido. Aleluia, porque isso é totalmente fora e contra a palavra de Deus. E olha como aquele negócio tem crescido. Está entrando pelos olhos as bolotas de pó que Satanás está oferecendo. Jovens que não querem compromisso no casamento. Não quer ficar com uma, quer ficar com 4, 5, 6 e isso está por fora. Antigamente eram os pais. Antigamente eram os filhos que enterravam os pais por velhice. Hoje é os pais enterrando os filhos. Morte de acidente, por bebida, por bagunça, por briga, por droga, por prostituição. E nós estamos achando isso normal? Aquele jovem desejou comer as bolotas de pó. Ele não só submergiu, ele se aprofundou. Mas a Bíblia diz que ele cai em si. Ele lembra. Ele recuperou o juízo. A irmã Daiane estava dizendo aqui, quando ele passou longe da presença de Deus, na verdade ela recuperou o juízo. Ele disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com abundância e eu aqui perecendo de fome? Não. Vou me levantar, irei ter com meu pai, vou dizer com meu pai, eu pequei contra o céu e contra ti, Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu reconheço aquele jovem dizendo, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pequei, mas deixa eu voltar. E a Bíblia diz que ele se levanta, ele cai em si, recupera o juízo, levanta todo maltrapilho, todo sujo, outrora saiu da casa do pai, todo bem vestido, todo bem adornado, e agora está voltando sem nada. Aleluia. Glória a Deus. E o pai estava à procura do seu filho. O pai estava guardando o seu filho. Porque talvez aquele jovem, a Bíblia relata que ele disse, eu vou falar isso para o meu pai, ele ensaiando. Mas no meio do caminho, eu creio que ele ia ensaiando, dizendo, não, eu vou falar para o meu pai. Mas ele ia pensando no diálogo, é o que ele ia contar para o pai, as desculpas que ele queria dar para o pai. Mas a desculpa que aquele jovem deu foi suficiente para o pai de longe ver ele vir ao seu encontro e agarrar no seu pescoço e beijá-lo. Aleluia, quando o pai corre ao encontro dele, veja. Ele faz um discurso mais uma vez, disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, pai, faz-me como os teus servos. Deixa eu ser como os teus servos, mesmo o Senhor não me aceita como filho. Faz-me como os teus servos, que eu já estou satisfeito de comer pão.
Os céus comiam pão, irmão, não era bolota. Aleluia. Não era só o filho que comia pão, os céus também comiam pão, porque Jesus, ele é o pão da vida. E ele tem para os seus filhos é pão, não é bolota. Jesus tem para nós é água, é da fonte da vida, não é de cisterna, de água parada, rota. Aleluia. Aleluia. O pai fica feliz da vida e vai dizer para os seus servos: vem depressa, traz para o meu filho a melhor roupa, veste ele, põe um anel. Olha só, irmão, que privilégio. Aleluia. Põe um anel no dedo, traz sandália para os pés dele, mata aquele bezerro cevado, matai e nos alegramos, comemos porque o meu filho estava perdido e foi achado. Deus estava procurando, Deus está procurando. A prova deste amor é que Jesus, com amor extraordinário, ele viu e ele resolveu descer nesta terra para padecer por mim e por ti. Coisas que nós merecíamos, castigo esse que eu e você merecíamos, mas ele nos amou a tal ponto de dizer: eu vou pagar o preço, eu pago a conta, eu vou zerar a conta, e a conta não vai ser paga com ouro nem com prata. Por quê? Porque coisas corruptíveis vai ser paga com preço de sangue. Vai ser sangue de um sacrifício perfeito, sem mancha, sem mácula. Porque antigamente era oferecido animais, e esses animais que se levavam ao templo antes de Jesus morrer não podiam ter defeito nenhum, tinha que ser perfeito. Jesus foi o sacrifício perfeito que desceu do céu. Aleluia. Glória a Deus. E resolveu pagar a minha tua conta. Glória a Deus, aleluia. Eu estou demais agradecida, grata todo dia por ele ter pagado a minha conta, que de maneira nenhuma eu poderia pagar, mas Jesus pagou. Aleluia. A Bíblia diz que o filho mais velho, quando chega, vê as danças, vê a música, ele chama o criado e diz: o que é que está acontecendo aí? E o criado vai dizer: ó, teu pai mandou matar o bezerro cevado para receber salvo o teu irmão. A Bíblia diz que ele se indignou. Ele não ficou alegre, ele se indignou. Por quê? Porque aquele jovem tinha pedido a parte, gastou tudo e agora voltou sem nada, mas ele voltou, irmão, arrependido. Ele não voltou emocionado, ele não voltou aleluia, com a consciência pesada, ele voltou arrependido. E o arrependimento gera mudança, o arrependimento gera oportunidade. Oportunidade essa que Deus me dá e te dá todo dia. Ele disse: vamos nos alegrar. O pai sai para fora, chega naquele filho e diz: meu filho, eu não iria me alegrar pela vida do teu irmão, que estava perdido, foi trazido de volta em segurança, está salvo e arrependido. Aleluia, vamos nos alegrar. A Bíblia diz, irmãos, que o pecador, quando aceita Jesus aqui na terra, quando ele se converte, há alegria no céu. Não há festa, há alegria. Porque festa vai haver quando a igreja chega lá. Aleluia. Festa vai haver quando o povo do Oriente ao Ocidente, Jesus vier buscar o povo. Aí vai haver uma grande festa, um grande banquete naquele lugar. E eu quero estar lá. Você não? Mas os anjos se alegram, se regozijam na presença de Deus quando um pecador aqui na terra aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou aquele que está afastado volta buscando o Senhor, reata a aliança. E nós precisamos manter a aliança com Deus. E para nós mantermos a aliança com Deus, nós precisamos obedecer seus estatutos e juízos, ouvi-los, guardá-los
e praticá-los. Aleluia. E aprender. Quando nós aprendemos, nós guardamos. Quando nós guardamos, nós praticamos. E nós precisamos praticar. Aleluia. Porque o Senhor, irmãos, Ele vem buscar a igreja. Ele vem buscar os filhos que estão perdidos e até hoje. Jesus está à procura. E esse grande amor é a prova que as igrejas ainda estão com a porta aberta. A arca está aberta. Esperando os peregrinos que estão nesta terra peregrinando entrar por ela. Aleluia. Deus ele não decepciona ninguém. Deus não frustra ninguém. Deus não. Nós estamos sujeitos aqui na terra a fracassar, a decepcionar, a frustrar. Mas Deus jamais, Ele frustra ninguém. Jamais o Senhor decepciona. Jamais Ele falha. Porque Ele é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu vi um testemunho muito lindo e eu creio que outro culto que a gente foi totalmente diferente. Coisa maravilhosa do céu. Aleluia! E eu vi o pastor e guardei aquele testemunho. Eu guardei, porque se chegar um caso parecido, nós já temos a resposta para dar. E os irmãos que não estavam lá, eu vou falar. O pastor que estava pregando era eu acho que era o Cruz, não me fala o nome dele, pastor era. Ele disse que 2 horas da manhã ligaram para ele uma mãe. E ele disse que atendeu 2 horas da manhã. Atendeu. E quando ele atendeu o telefone, o jovem que aceitou Jesus estava lá, está lembrando também, né? O que foi dito a pregação. Ele atendeu a ligação. E quando ela atendeu, aquela mãe disse assim: pastor, eu tenho uma pergunta para fazer. E ele disse: fala, irmão. Quem tem promessa morre. E ele disse: minha irmã, eu nasci na igreja, me criei e aprendi que quem tem promessa não morre. E quando ele acaba de falar, aquela mãe disse: por quê? Que o meu filho morreu com 4 dias. Aquele pastor ele fica sem palavra. Ele disse: Jesus é bom. E Jesus fala com ele: fala para ela que quem está nos meus caminhos não morre para eu cumprir a promessa. Agora quem não está, eu não tenho compromisso. Então eu digo para ela: eu sou promessa. Quem está no caminho. Ele pode fazer de promessa. Quantas pessoas tem por aí? Não, eu não vou morrer porque Deus me fez promessa. Vai pecando, pecando, pecando. Ah, não me arrependo. E vai pecando. E quando vê, não dá mais tempo. Mas Deus tem sido misericordioso para com essa nação. Deus tem sido misericordioso. Porque Jesus tem dado a oportunidade para nós todo dia se arrependermos. Então vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Vamos focar enquanto está perto dele. Será que o sacrifício dele na cruz é maior do que uma decepção? Será que o sacrifício dele na cruz, os pratos de Satanás são maiores? As bolotas do diabo é maior do que o sacrifício de Cristo? Aleluia. É como tem um ditado: que aquilo que os olhos não viram, o coração não sente, né? Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós sentimos a palavra de nós. Aleluia. Eu tenho uma certa vez que eu estava em casa lendo a Bíblia, madrugada, eu estava lendo aquele texto de João 14. E eu senti uma tristeza quando Felipe vai dizer para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus estava lá. E ele vai dizer assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Quando eu cheguei naquela passagem, irmãos, as lágrimas desceram de forma de tristeza. Porque eu creio que eu senti a tristeza que Jesus sentiu diante dos seus discípulos, porque estavam ali com ele. Estavam com Jesus. E ele vai dizer: Felipe, quem vê a mim vê o Pai. Glória a Deus. Nós queremos mais o quê? Você e eu já não temos pai?
Aleluia. a Deus, aleluia. Eu e você queremos mais do que Ele. Seja satisfeito com a vida